Shalom, queridos. Leitura bíblica. Hoje, dia 10 de março, e o nosso texto está no livro de Êxodo, no capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou só com o corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado a mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e fará chegar à porta ou ao póstigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e servirá para sempre. Se algum vender a sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor, e não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela, mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito de filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a obrigação marital. Se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra, e ele também certamente morrerá. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar onde possa ele fugir. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro, com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará sair forro pelo seu olho. Se tirar o dente do servo ou o dente da serva, e deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornar, homem ou mulher, e que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador, e o seu dono era conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate a vida da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escornado filho, quer tenha escornado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará. Ao dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente.
Mas se foi notório que aquele boi dantes era escornador e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Evangelho de Lucas, Novo Testamento, capítulo 24. E este é o último capítulo de Lucas, então estamos encerrando o livro de Lucas hoje. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra do sepulcro removida, entraram e não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras e, voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, as que com elas estavam e as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Porém, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixou-se e viu os lençóis ali postos, e retirou-se admirado consigo a respeito daquele caso. Eis que no mesmo dia iam 2 deles a uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, e indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes disse: Quais? E disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres havia dito, porém não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais para longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão.
E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, sou um espírito. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe uma parte de peixe assado e favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando-os eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 39. Sabes tu o tempo e em que cabras monteses têm filhos, e consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumpre, ou sabes o tempo do parto? Elas encurvam-se para ter vindo seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões do jumento bravo? Qual dei ermo por casa e terra salgada por morada? Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muito gritos do exator. O que descobre nos montes é seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio ou ficará na tua cavalariça? Amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda e estorrará após ti os vales. Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás o seu cargo, o seu trabalho. Te fiarás dele, que te torne o que semeaste e recolha na tua eira? Bate alegre as asas o avestruz e tem penas de cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra e o pó os aquenta. Se esquece de que alguém de algum pé pode pisar, ou que podem calcá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos como se não fossem seus, debalde ao seu trabalho. Portanto está sem temor, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Darás tu força ao cavalo, ou revestirás o pescoço de crinas? Ou espantá-lo-ás como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força. Sai ao encontro dos armados, ri-se do temor e não se espanta. Não se torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava e o ferro flamante da lança e do dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar da buzina diz: Eia, de longe cheira a guerra e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela sua inteligência
estendendo as suas asas para o sul. Ou se remota a águia do seu mandado e põe no alto o seu ninho. Suas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Amém? Vimos nos nossos textos de hoje, então, Êxodo 21, o texto do servo da orelha furada. É quando o servo tem a possibilidade de ir embora, mas ele escolhe ficar porque ama o seu Senhor e a sua família. Que nós possamos servir porque amamos ao Senhor, verdadeiramente porque somos livres para escolher ficar. Não porque somos condenados a ficar, mas porque somos livres para escolher estar com o Senhor. Que nós tenhamos essa capacidade de servir por gratidão, por amor. E em Lucas, no capítulo 24, diante de todo aquele relato, um Jesus ressurreto que caminhou, que jantou junto, que comeu peixe, diante de tudo isso, podemos ver que realmente nada é impossível para Deus. Ao Senhor todas as coisas são possíveis. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, neste dia nós te damos graças pelo teu zelo, teu amor e a tua misericórdia. Clamamos a ti, ó Pai, que nós possamos usar os nossos direitos, a nossa liberdade para escolher estar perto de ti, escolher estar com o Senhor. Que o nosso coração se alegre nisso, na tua presença, na tua companhia. E que nós possamos verdadeiramente, Pai, crer de todo o nosso coração que nada é impossível para o Senhor. Nenhuma situação na nossa vida é capaz de superar a tua grandeza, a tua soberania. No nome de Jesus te louvamos e agradecemos. Amém. Shalom!